Meu nome é Vitor, eu sou diretor do CAFT, sou profissional de educação física e estou com a minha amiga aqui, Tamara Borges, né, Tamara? Pois é, eu sou a Tamara, nutricionista, a voz feminina desse podcast. Sempre fico tentando fazer um contraponto aqui, né? Eu acho que o Vitor tem um olhar técnico, eu tenho um olhar da nutrição. E a gente está com o Armando Barcelos, um grande triatleta, mas também empresário. Pelo que eu entendi, um pai bem devotado também. Com certeza. Né? E a gente quer contar um pouco da história dele, né, como plano de fundo, mas trazendo para a realidade de todo mundo, que eu acho que é mostrando como nós, pessoas normais, né, podemos aprender com essa sua história, né, de um esporte tão intenso e como esses desafios foram aparecendo na sua vida pessoal e você foi usando esse aprendizado para resolver outros problemas e outras batalhas aí. E é interessante porque é o seguinte, o triatlon, né, o Armando vai falar um pouco sobre isso, é muito difícil, porque você tem 3 esportes que você pratica, é sozinho, horas na piscina, horas na bike sozinho, correndo, e é um grande desafio isso, mental, né? O mental é muito grande, eu digo que até mais do que físico. E eu tenho certeza que ele vai contar um pouco da história, de como ele levou esse esporte tão difícil para a vida profissional dele. Né? Tanto que não é fácil, né? Você montar uma empresa, como ele montou, uma pessoa que foi 2 vezes campeão do Ironman, foi o primeiro brasileiro a ir para uma Olimpíada, né, de Sydney 2000, então uma pessoa fora da curva. Né? Sim, tá ali naquele 0,0001% da população. E aí, pelo que a gente pesquisou aqui, teve até uma entrada mais tardia do que muitas pessoas, né, em alguns esportes. A natação você começou com 15 anos. Como é que foi o início nos outros esportes? Fala aí, galera, boa tarde. Para quem não me conhece, sou Armando, né? Já me apresentaram aqui. Prazer estar aqui, tá? Vitor e Tamara, obrigado pelo convite. Então, realmente, eu comecei tarde, né? Eu era o patinho feio, né, da minha turma lá. Era o gordinho baixinho, que jogava bola mal. E aí me jogaram dentro d'água lá. E a minha história começou na natação, realmente, cara, né? Porque graças a Deus, cara, eu vim de uma família com um berço muito bom, nunca passei necessidade, graças a Deus, sou muito grato por isso, agradeço todos os dias. Porém, me faltava, né, alguma coisa que fosse por mérito meu, né? E um dia eu nadava lá, com 15 anos eu aprendi a nadar, e teve uma competição de natação. Nessa competição eu fui penúltimo lugar. E aí, quando eu fui penúltimo lugar, dando os meus 100%, eu falei, cara, quando eu terminei a competição, fiquei triste, óbvio, né? Pô, eu achava que eu ia um pouco melhor, mas aquilo me fez refletir. Eu falei, cara, eu quero isso aqui. Porque aqui só depende de mim. Aqui eu não tenho meus familiares para me ajudar, não tem nada. Eu quero isso aqui. Isso aqui que eu vou fazer disso aqui um projeto de vida. Né? Não nessas palavras, mas dentro do meu sentimento na época. E comecei a treinar, cara. E aí eu me lembro, né, minha primeira grande barreira, eu comecei a nadar, e aí eu vi a equipe nadando, o pessoal nadava pra caramba. Aí eu perguntei pro técnico lá, né, eu queria nadar, ele mandou nadar, eu nadei, ele falou, cara, olha só, vai fazer outro esporte, isso não é pra você não. E com que idade foi isso? Com 15 anos. Quando eu comecei, aí, com 15 anos, ele falou, cara, isso não é pra você, pô, você não leva jeito nenhum pra natação. Balde de água fria, já dentro da água fria. Foi o técnico era o... Não, na época era o Roberto, ele já faleceu, Roberto Batata. Roberto, e pô, ele foi meu grande amigo depois, meu irmão lá. Mas eu falei, não, cara, você não tá entendendo, cara, eu quero, né? E aí, obviamente, todo mundo que fala eu quero, tem os que querem pra sempre e os que querem o que querem durante 1 ano, 2 anos. E eu queria pra sempre. Falei, não, quero, eu quero. Aí ele falou, então tá bom, então você vai ter que nadar 2 vezes por dia, blá, blá, blá. Mas eu falei, tá bom, não tem problema. Aí, primeiro dia ele foi comigo, no segundo dia já não foi, eu esticava a raia, nadava sozinho, né? Falei, negócio todo, aí fui melhorando. Treinava com os garotinhos de 8 e 9 anos de idade, eu já com 15, que era o meu nível, era esse. Aí, obviamente, por eu ser mais forte, comecei a desenvolver um pouco mais. E aí foi isso, cara. Eu consegui entrar para a equipe, que era impossível. E assim, então, eu falo o seguinte, a pessoa que começa a nadar tarde, nada com sotaque. Eu sempre vou ter sotaque para nadar. Eu nunca vou ser um nadador nato. Então, assim, eu brinco que eu nado muito bem para quem não nada e nado mal para quem nada. Então, para nadador, eu nado mal, e para uma pessoa normal, eu nado bem pra cacete. E aí você compensava mais? Na força de vontade. Então, quando eu via que eu estava indo mal, eu treinava mais e mais. Só que assim, isso é igual a balé, cara. Não adianta você fazer força, é jeito, entendeu?
E, obviamente, você vai desenvolvendo, nadando todo dia, 10, 12 mil por dia, você acaba, né, você vai aprendendo. Mas você não tinha começado na bike, nem na corrida? Não, Só na natação. Só na natação. Aí, lá com 17 anos, e apareceu esse negócio de triatlon, né? Um amigo meu, pô, vai ter um negócio de triatlon. Eu falei, pô, tô preparado. Eu pedalo 1 quilômetro até a natação. Chego lá, 2 vezes por semana, eu corri 4 quilômetros em volta da pista e depois eu vou nadar 8. Falei, pô, eu já tô pronto pro triatlon, né? Eu pedalo 1 quilômetro, pô, já tô pronto. Um ir voltando, já sendo na... Aí eu falei, pô, beleza. E aí eu peguei, me lembro que eu fui no meu prédio lá, tinha um bicicletário, vi uma bicicleta lá que era melhorzinha, que eu não tinha bicicleta, descobri de quem era, de um vizinho, fui lá no vizinho, pedi emprestado para fazer a prova, o cara me emprestou. Aí eu tirei o freio da frente para ficar mais leve, né, aquela imbecilidade, mas tudo bem. E aí fui fazer a prova. Aí eu consegui, né, sair muito bem da água, porque também terra de céu, quem tem olho errei. Aí saí da água bem, pedalei até razoavelmente bem, para quem nunca pedalou nada, né? Porque pedalava 1 quilômetro. E corri também razoável. Só que lá, cara, só tinha, todo mundo era cego. Eu tava no primeiro triatlo do Brasil. Ninguém fazia nada. E eu fui bem, eu ganhei minha categoria. Né, o Alexandre Ribeiro ele errou o caminho, senão ele teria ganho, mas eu ganhei a categoria. Então eu falei, pô, eu pensei, peraí, cara. Pô, no triatlo, minha primeira prova, eu ganhei minha categoria. Na natação, meu irmão, eu errar o 20º, não, eu vou pra cá. Aí o Cláudio Morgado, que tinha uma academia lá onde eu nadava, me chamou, falou, não, vamos treinar esse negócio aqui e tal. Eu falei, vamos treinar. Aí eu comecei a treinar, o Cláudio Morgado foi meu primeiro técnico de natação. E foi assim que eu comecei dentro do triatlo. E aí, dessa fase inicial, acho que a gente já traz várias lições, né? Eu acho que da persistência. Sim, cara. E um pouco de imprudência, que eu acho que a gente fala muito em precaução, né, com tudo na vida, mas algum nível de risco tem que se tomar, né? Então, eu não tinha essa noção, cara. Eu, assim, eu não sei se eu fiz com meu pai também era, botava coisa na cabeça. Ousado. Eu não era nem ousado, eu era insistente virando a burro, porque insistência demais é burrice, né? Então, eu era insistente virando a burro. Porque, cara, não era pra certo. No popular seria um cabeça dura? Muito, cabeça dura de diamante, né? Bem duro mesmo. Mas você foi um dos caras precursores. Então, a sorte que eu vejo, Vitor, eu comecei no início, né, cara? Então, se eu tivesse começado hoje, por exemplo, possivelmente, cara, eu não teria trilhado tudo que eu trilhei, porque existem hoje pessoas infinitamente melhores do que eu fui quando eu comecei, indiscutivelmente. E aí uma pergunta que eu morro de curiosidade, e já que você falou, né, que você já tinha a estrutura da natação e meio que compensou um pouco ali do que você conseguia no pedal e na corrida. Eu já ouvi uma fala que diz que quem nada compete, mas quem corre ganha. Você acha que tem uma modalidade que ela se sobressai, ou que ela é mais determinante no resultado do triatlo? Cara, esse atleta é pato. Ele nada mal, pedala mal e corre mal. Junto os três, ele faz alguma coisa bem. Né? Então, assim, eu corro mal para corredor, pedalo mal para ciclista e nado mal para nadador. Mas quando junto os três, nenhum dos três consegue me ganhar quando junto os três. É basicamente o que acontece. A corrida, cara, é o que define a prova. Né? Então, eu posso falar isso com bastante propriedade, porque eu já passei pelas 3 fases. Né? Quando eu comecei, obviamente, o triatlo, eu era nadador, nadava melhor. E aí, logo que eu comecei a fazer triatlo, tinha muita canelite. Mas muita, não conseguia correr. Aí o que eu fazia? Treinava bicicleta. Aí comecei a treinar bicicleta, fiquei melhor ciclista que nadador. E corria só no dia da prova. E aí ia me virando, né? Eu chegava ali entre 10, 12, chegava ali porque eu nadava bem, comecei a pedalar muito bem, e na corrida era aquele desespero. Chegava de noite, sonhava, que eu tava querendo correr, todo mundo me passando, eu sonhava. Era literalmente desespero. E aí, depois de um tempo, eu curei minha canelite, né? Tive uma fratura por estresse, aí eu consegui curar a canelite e comecei a correr. Quando eu comecei a correr, eu já estava próximo ao meu projeto olímpico, né? Eu já foi em 95, eu até então fazia só triatlon de longa distância, que era os Ironman, né? Aquele negócio que eu já me destacava. Mas quando lançou a Olimpíada, eu falei, não, quero ir, mas é como se fosse assim, ó. Eu corro maratona, lançou uma prova de 1.500 metros, eu vou treinar para 1.500 metros. Então, larga todo o treinamento da maratona e ao contrário. Normalmente você faz ao contrário, você começa do pequeno e vai para o grande. Eu comecei do grande para o pequeno e já com uma idade mais avançada. Então, assim, é que eu brinco, cara. Eu dei um tiro de costa no escuro e acertei o alvo na mosca. Entendeu? Era uma bala só que eu tinha. Eu não consegui, foi isso que aconteceu. E aí eu fui treinando, obviamente que me dediquei bastante, e nesse processo, né, para treinar para a prova olímpica, eu tive que aprender a correr, porque é o que definia a prova da. Então é real essa máxima, né? Mas como foi a seletiva para as Olimpíadas? Vou chegar lá. Aí, antes disso, eu montei, né, dentro de uma estratégia, eu
cheguei para um corredor, falei, cara, expliquei o projeto que eu estava olímpico e montei um grupo de corrida em Niterói, que corria em função do que eu fazia ali. Então, cara, ali eu brinco, cara, era o Eye of the Tiger, meu irmão, era o encanador que acabava de trabalhar bem, só que tudo ia correr bem. Então, e pra quem não pegou a referência, Eye of the Tiger é a música tema do Rock Balboa. Quando ele tá subindo as escadas, né, com a assovieira. São os cascadores. É isso. Né? Isso aí, é o raiz. São os caras, meu irmão, que assim, não tiveram a oportunidade que eu tive na infância, são caras extremamente machucados da vida, mas, cara, que tem na corrida, porque quando você bota a galera para fazer esporte desse nível mais baixo, junto com a galera que tem uma condição um pouquinho melhor, irmão, zero game, ali é todo mundo igual. Não tem. Então ali os caras eles conseguem falar assim, pô, cara, aqui é todo mundo igual. E isso é muito legal. E eu fiz muitas amizades dentro desse métier, que foi o que me fez avançar e, cara, me tornar um grande corredor. Depois que eu comecei a treinar com esse pessoal, eu corri melhor do que eu nadava e que eu pedalava. Eu virei um excelente corredor. Então, assim, eu passei pelas 3 fases, entendeu? E aí, quando eu fui para as Olimpíadas, eu estava correndo meus 10 mil ali para 31, vamos para cá, 30 alto, 31. Eu estava correndo. Que hoje é pouco, né? Não dá nem para começar a conversar, mas naquela época ainda dava para se virar. E é uma outra lição do esporte, né? De como é um ambiente inclusivo. Sim, cara. E aí a gente pode falar disso, né? Do ponto de vista social, mas também de gênero. Você teve a oportunidade de treinar com a Fernanda Keller, com nomes femininos, assim, que ainda são muito a Fernanda, grandes. Cara, ela tem ela, assim, não vou dizer que foi sorte, porque não existe sorte, né? É uma construção. Mas a gente nasceu num momento propício, que era, assim, o DNA de Niterói era eu, ela e o Marquinhos, Barnelas, né? Marquinhos é meu irmão de suor, vai para irmão de suor, né? Existe irmão de sangue e irmão de suor. Marquinhos, pô, a gente passou mais tempo junto que não sei o que, meu irmãozão. E um cara excelente de treino. E a Fernanda pegava carona com a gente, entre aspas, para treinar, porque a gente era muito mais forte do que ela. E ela entrava ali no bolo, cara. E, pô, imagina, você tem um sparring muito melhor do que você o dia inteiro, todo dia, 3 vezes por dia. Pô, entendeu? Aí, cara, não tem como ficar boa. É como se eu estivesse treinando com o campeão mundial. Todo dia você vai por osmose e você vai sendo induzido. Sobe o sarrafo. São os kenianos fazem, cara. Eles treinam entre si lá. E ela não tinha muito também com quem treinar. Mulheres, cara, né? Fernanda, assim, cara, ela não queria. Ela queria só nós 3 ali, porque é isso aí, cara. Ela queria ficar nós 3 ali. Pra ela era ótimo. Ela né, conseguia se beneficiar, e pra gente também, que a gente tinha uma estrutura de treino em Niterói que, cara, hoje as pessoas pagam para ter. A gente tinha uma clínica natural, né? As pessoas pagam para ir pro local, que vai estar tudo fácil de treinar. Lá em Niterói era isso, cara. Eu morava na minha casa, treinava do meu lado, e era a piscina do meu lado, eu mandava mais um pouquinho, tinha a bicicleta em São Francisco, e corria em várias trilhas, então a gente tinha uma motinha, tinha um carro, se deslocava. Era um centro de treinamento, Niterói era um centro de treinamento. Então ficava muito fácil. E com as pessoas, e quando você tem um núcleo forte, o que acontece? Outras pessoas querem vir treinar com você. E aí, cara, o negócio toma um corpo, cara, que é invencível. Isso tirou o celeiro do triatlo, o celeiro nacional, cara. A gente, Niterói, o celeiro do triatlo nacional durante um bom tempo. E aí, falando desse recorte, né, feminino, assim, sempre do meu interesse em saber, né, dessas coisas. Hoje, na atualidade, quem são os nomes femininos que você vê que estão muito bem, que são, né, promissoras? Tem a Jennifer Arnold, né, que acho que é uma das melhores atletas hoje do Brasil, isso no triatlon olímpico, né? Você tem a Pamela, que é o triatlon de longa distância, também é oferíssima, que já veio do olímpico e foi para longa distância. Tem a Vitória, Vitória Gomes não, é Vitória Lopes. Que a Vitória Gomes é a influenciadora, que é a namorada do meu primo. Tá vendo? Rio de Janeiro é isso, todo mundo em casa. Todo mundo em casa, que é um gosto também, cara. Muito legal vocês trazendo ela aqui, cara. Sim. E é isso, cara, assim, feminina, elas são. Aí tem outras, mas aí de categoria. Você vê, né, que estão bem. Não, essas aí, por exemplo, a Jennifer, cara, ela tá brigando ali pra ficar entre as 15 na Olimpíada. Eu acho que ela já tem chance de realizar. Nomes pra gente talvez acompanhar, né, gente? Eu acho que a Jennifer Arnold, tem a Vitória. A Vitória tem muito problema de corrida, ela se machuca demais. Ela é excelente nadadora, é uma das melhores nadadoras mundiais. Toda prova ela sai na frente da água, pedala na frente, e na corrida ela não consegue treinar porque ela está sempre machucada. E eu não sei como é que tá, porque assim, eu fui durante 6 anos
vice-presidente da Confederação Brasileira de Triatlo. Então eu acompanho isso muito de perto. Eu viajava com eles, eu acompanhei muito de perto. Agora já venceu o prazo, né? A gente tem que renovar, né? Não pode ter reeleição, e aí a gente acabou passando para a próxima gestão que estão tocando agora. Mas, assim, tem o Miguel Hidalgo, que é um garoto que tem reais chances de medalha, que a gente nunca teve isso na vida. O melhor resultado hoje, eu acho que é o 9º lugar da Sandra Soldan, até hoje o melhor lugar. Não, minto, acho que o Hidalgo foi 8º. Não é, hoje é o Miguel Hidalgo, mas até o último Olimpíadas de Paris foi a Sandra Soldan, que era o melhor resultado do Brasil. Que é outra monstra também, né? Mas quando você teve a chance de ir para Sydney, qual foi a sua reação? Porque, assim, então, cara, você ir para uma Olimpíada... Uma coisa é querer, outra coisa é chegar lá, né? Cara, essa história aí, cara, é uma história legal, né? Porque, assim, quando anunciou, como é que foi o processo? Ia ter a seletiva interna do Brasil para selecionar 2 pessoas para poder ir para a Winnipeg, que eram os Jogos Pan-Americanos, que é um ano antes das Olimpíadas. Isso. E o critério de classificação olímpica tinham 2, ou pelo circuito mundial, que eu não tinha grana para fazer, que era caríssimo, tinha que ficar rodando o mundo e competindo, não fazia isso, ou no campeonato pan-americano, que foi o Winnipeg, o primeiro norte-americano, o primeiro centro-americano e o primeiro sul-americano já estariam classificados automaticamente. Então eu só tinha uma chance. Eu tinha que ser o primeiro sul-americano dentro lá em Winnipeg, que para mim era praticamente impossível, porque tinha o Galindes, tinha índio, muito, era o Leandro Macedo, e até dentro do Brasil aqui tinha um N. E eu falei, cara, beleza, primeiro eu preciso classificar. E aí eram 3 seletivas, eu me lembro, a última seletiva eu precisava ganhar uma prova para poder me classificar, e tinha o Juraci Moreira, que foi meu companheiro de equipe. A gente largou uma prova em Fortaleza, e eu fiquei, cara, assim, quase umas 2 semanas indo sozinho correr lá no meio do mato, falando assim, cara, eu preciso correr, porque as distâncias é 1.500 metros nadando, 40 pedalando e 10 km correndo. E eu falava, cara, eu preciso correr, eu preciso nadar 1.500, pedalar 40 km e correr 3. Porque se eu correr 3 km com ele, eu não perco mais. Só que ele larga muito, ele larga para 2,50 e fica ali. E eu, não conseguia fazer isso. Eu falei, cara, eu preciso fazer isso. E mentalizei que eu preciso correr 3 km. 3. Esquece o resto da prova, tem que correr 3. E de feito, cara. Larguei a prova, a gente nadou praticamente junto, pedalamos praticamente junto, não meteu o pé na corrida, ele deu. E olha, ele deu, eu dei também. A gente chegava pra mim no 3º quilômetro. E aí, quando chegou no 3º quilômetro, ele afrouxou a corda, eu falei, ganhei a prova. Aí porque eu tinha um sprint mais forte que o dele no final, aí eu consegui correr com ele até o final, no final eu ganhei e aí classifiquei. Aí jogou o Winnipeg. Aí lá em Winnipeg, aí ferrou, né, cara? Porque eram os 3 melhores de cada país das Américas inteiras. Então eu falei, cara, nível alto. Beleza, cheguei até aqui, pra mim tá ok, beleza. Aí largou a prova, nadei super bem, e no final do ciclismo, aquele bolo de gente pedalando, aquela galera, só monstro pedalando, eu vi, cara, eu escutei 2 caras conversando em espanhol, sei lá, em inglês, sei lá, não me lembro o que era. Vamos fugir. Na hora que falou, vamos fugir, eu falei, opa, é aqui que eu fico. Eu tava lá atrás do pelotão. Na hora que eles saíram, eu saí atrás deles. Eles saíram dando bem também. Meu irmão, abrimos uns 30, 40 segundos do pelotão, entregamos na frente. Eu e mais esses 3 caras. Foi o tempo de eu botar o tênis com calma, sair pra correr. Na hora que eu saí pra correr, cara, no 2º quilômetro tava eu liderando a prova com mais 2, 3. Você nem acreditou. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, cara? E o negócio foi fluindo, eu falei, virei o 3º quilômetro, 4º, eu virei o 5º quilômetro, eu tava em 4º na prova. 3º, 4º na prova. Falei, cara, não tô acreditando. Aí você começa a cruzar com a galera, né? Aí cruzou o Leandro, cruzou os caras. Eu falei, cara, como é que eu tô aqui, cara? E foi, eu falei, agora, meu irmão, agora sangue no dente, uma faca no dente, né? E vambora. Aí fui. Aí no final, eu tava em 5º, disputando ali 4º. Aí, e quem tava ganhando a prova era o Gilberto Gonzalez, que era um venezuelano. Falei, perdi a chance, né? Porque o cara já tava na frente e ele era o primeiro do ranking mundial na época. E aí o cara tava na frente, beleza, mas vou fazer uma boa prova. Aí terminei a prova, sprintei com 5º, fui com o Tony DeBoom, que era um americano. Aí eu fui 4º, ele foi 5º. Perdi a medalha, porque eu fui 4º, mas tudo bem, fiz um 4º honroso. Fui o primeiro brasileiro, aquele negócio todo.
E aí, beleza. Aí daqui a pouco o meu repórter, porra, você classificou? Eu falei, não, cara, não classifiquei não, cara. O Gilberto Gonzalez é neozelandano, ele chegou na minha frente, ele é sul-americano. Não, cara. O Gilberto Gonzalez, ele já está classificado porque ele é primeiro do ranking mundial. Aí a vaga rola pro segundo sul-americano, que era eu. Entendeu? Aí você nem classificou, acredito. Falei, porra, aí, meu irmão, eu também, né? Falei, que Salve pelo VAR. minha amada? Foi assim, cara, a classificação foi essa. Aí eu falei, porra, aí eu consegui classificar, aí eu fiz uma pré-classificação, porque para você homologar a classificação, você tinha que estar entre os 125 primeiros do mundo, e eu não estava, porque eu não corria o circuito mundial. Aí o que eu fiz? Meu irmão, arrumei um dinheiro, não sei como, fiz um turnê em volta do mundo, cara. Primeiro eu corri Havaí, depois eu corri Japão, China, sei lá, depois eu fui para Portugal, depois eu voltei para os Estados Unidos. Eu sei que fiz 2 provas, voltei para os Estados Unidos, foi a última prova. Na última prova eu consegui ficar em 100 e pouquinho, classifiquei, aí fui. E aí você esse período do Winnipeg até as Olimpíadas, você fez esse circuito. Sim, um ano. E treinando com quem? Nessa época, cara, eu tinha 3 treinadores, cara. Eu tinha o Pedrinho, que era o projeto lá da corrida, que eu corri com ele, tinha o Lugão que me dava parte do treino de natação, e o ciclismo, cara, que eu não lembro, acho que o Lugão fazia um pedaço, eu completava, era mais ou menos isso, a gente fazia meio que junto. E ela quer dizer, aí para as Olimpíadas você foi com quem? Você no triatlo? Foi eu, o Leandro e o Juraci. Os 3, né? Eu era mais velho, o Juraci o mais novo. Mas a ficha caiu quando você entrou no... Cara, a ficha caiu, cara, é o seguinte... Lá na Vila Olímpica, para não dar chance de atrasar, ele pegou uma balsa dessa, tipo essa Rio Niterói, um negócio gigante. Parou, tinha um lago lá que era perto da vila, a gente foi de van até ali, e para não dar chance de atrasar, a gente foi de barco até. Eu desembarquei no meu lugar de saída. E aí, foi assim, cara. Então, na hora que eu entrei no barco, eu falei, caramba, cara. Aí fica, é real, né? Aí você chega lá, cara, e foi a prova de abertura de Sydney, né? A primeira prova da Olimpíada de Sydney foi o triatlo. A prova de responsabilidade, né? Cara, tinha, meu irmão, ali o Opera House ali, lotado, cara, mas lotado, aquele parque lotado, não tinha uma cabeça, não tinha uma grade sem ter cabeça para ver, negócio lotado. A gente desembarcou, aí eu fui lá, botei roupa de borracha, pulando dentro d'água, a gente pulou dentro d'água. E na hora que eu pulei na água, eu cheguei a tomar um susto, assim, meu irmão, cheio de cara corta-pão, porque tava com um negócio de ter tubarão lá, não sei o quê. Então, era uma baía, e dentro dessa baía tem uma baiazinha do Opera House. Então, dentro dessa baía, eu fui um de isolamento com cara corta-pão, com um mergulhador, para não ter surpresa. Não ter surpresa, né? Não tinha chance nenhuma, né? Mas, enfim. E aí, beleza, aí aqueci e tal, nadei até razoavelmente bem. Aí, na bicicleta, a gente foi um pelotão único, e só que eu sofri muito na bicicleta, foi muito forte o ritmo da bike, e eu corri muito mal. Aí eu terminei em 39º, mas, cara, eu tava lá. Acho que a minha cabeça estava pequena, né? Eu podia querer um pouco mais, mas só de eu ter ido, para mim já era a minha medalha. Não, porque foi muito difícil a classificação. Não, com certeza. E também, assim, era uma outra época, né? Sim, você não tinha uma estrutura por trás, até psicológico também. Então, Vitor, esse negócio é até legal você falar, né, cara? Eu não... essa parte psicológica eu sempre dei muita importância nessa questão psicológica. Eu não sabia nem quem procurar naquela época. Então, eu desenvolvi os meus próprios métodos, né? Tem várias histórias, depois se quiser eu conto uma que eu contava pra mim mesmo sempre. Mas, cara... Você pode falar. Assim, eu tinha uma historinha, cara, que eu quando o pessoal me chama para dar palestra, sempre conto, cara. Que é o seguinte, cara. Que a história que eu tenho como... É o que mais chega próximo de como eu penso. É essa história que eu vou contar. É a forma que eu penso mesmo para tudo que eu vou fazer. Era assim, tinha um vilarejo que tinha um coroa. Esse coroa tinha um super sucesso. O cara, tudo que ele fazia bem pra cacete. Não tô dizendo que eu sou eu esse coroa, não. Eu tô contando a história. O cara, bem sucedido, tinha uma casão, um carretão maneiro, esposa maneira, tal. O cara ia jogar bola, era o melhor do jogo lá, ia jogar sinuca, o cara arrebentava na sinuca, ia jogar tudo que o cara fazia, o cara era bom pra cacete. E aí tinha um garoto, cara, de 18 anos, começando a vida, o cara já era mais velho e tal. O cara ficava olhando aquele cara, amigo, esse cara é bom em tudo que ele faz, que porra é essa, cara? Como é que esse cara é tão bom assim? Aí ele ficou olhando e falou, porra,
cara botou uma coragem lá perguntar qual o segredo desse cara. Ixi, pegou uma pergunta aqui. Não, o que você quer? Pô, eu já percebi aqui que, porra, né, Pitmore aqui na colônia e tal, né? Pô, vem tudo que você faz bem pra caramba, cara. Cara, como é que você consegue isso, cara? Aí um coroa olhou pro moleque. Você quer saber de verdade? Pô, lógico que eu quero saber, pô. Eu também quero ser assim. Você quer saber mesmo de verdade? Quer. Então hoje é sábado, né? Então amanhã é domingo. Me espera amanhã, 5h30 da manhã, lá na beira do lago e tal. Que isso, cara? Pô, não me fala aqui, não precisa ir lá amanhã. A gente já tá aqui, fala pra mim. Não. Amanhã, se você quiser saber, amanhã, 5h30 da manhã, você me espera na beira do lago e tal, acabou. Você vai descobrir por que eu tenho tanto sucesso em tudo que eu faço. Aí o cara, porra, o cara é maluco, eu só fiz uma pergunta, aí 5h25 da manhã, escuro ainda, o moleque lá, mó frio, cara. Daqui a pouco chega o coroa, tá? Mó picapão, barco no reboque, dá ré, bota o barco dentro d'água, tira, o cara botou o barco boiando lá. Aí o cara, e aí, vai me falar? Não, entra no barco aí. Que isso, cara? Eu só tô te fazendo uma pergunta, pô. Quer saber a resposta, pô? Entra no barco, pô. Pô, mas eu só fiz uma pergunta, não dá pra responder, não. Entra no barco, você vai saber. Aí o cara entrou no barco, aí o coroa começou a remar. Devagarinho, silêncio, não, só os dois lá, aquele... Chegou lá no meio do lago, cara. O coroa olhou pro garoto e falou assim, tira a roupa. Que é isso, meu irmão? Tá me estranhando, pô? Não, você não quer saber por que eu tenho sucesso? Tira a roupa. Que isso, eu só te fiz uma pergunta, meu irmão. Tira a roupa. Fica de cueca, não tem problema não, vou te botar não. Aí o cara, porra, vai tirar uma roupa de frio, cacete tremendo, pula dentro d'água. Tá maluco, rapaz? Eu só te fiz uma pergunta, cara. Você não quer saber por que eu tenho sucesso? Entra aí dentro d'água. A mulher foi, pulou dentro d'água, meteu a mão no barco. Na hora que ele meteu a mão no barco, o coroa pegou ele pelo cabelo e fez assim, ó. Afogou o garoto. E, meu irmão, o garoto, 30 segundos, 40 segundos, o garoto maluco dentro d'água, e no barco assim, né? Não consegue segurar em nada, e o garoto se batendo, meu irmão. Quando o garoto tava perdendo as forças, ele puxava, e pum, de novo, e o moleque se batendo, meu irmão, ficou assim uns 3 minutos com o moleque, cara. Quase matou o moleque afogado. E o moleque, meu irmão, puto, meu irmão, porra, só te fiz uma pergunta. Ele, pô, pode entrar no barco. O moleque foi, entrou no barco, com frio danado, cara. Deu a toalha pra ele, se enxugou, botou a roupa aí, deu o casaco. Silêncio total dentro do barco. O garoto, porra, meu irmão, só te fiz uma pergunta, cara. Por que você tentou me matar? Eu falei, cara, calma que você já sabe a resposta. Que isso, cara? Como é que eu sei a resposta? Eu só te fiz uma pergunta. Por que você tem tanto sucesso e você tentou me afogar? O coroa foi, voltou. Quando chegou na margem, botou o barco em cima do negócio, aí puxou o carro. Aí quando ele tava saindo, ele virou pro moleque e falou o seguinte, olha aqui, ó. O dia que você quiser qualquer coisa na sua vida, com a mesma vontade que você tinha de respirar quando você estava debaixo d'água, você vai ter sucesso no que você quiser. Meu irmão, debaixo d'água para respirar, não tem mãe doente, filho doente, não tem nada, meu irmão. Você só quer respirar. Você não quer mais nada. E essa é a vontade que você tem que ter para fazer as coisas. E aí, cara, isso é invencível. Não tem, é só entrar na fila, esperar e fazer isso. Não tem o que fazer mais. É só isso. Agora, cumpre sua risca. É a vontade que você tem de respirar quando você está morrendo afogado. Essa vontade mesmo. É imbatível. Tem que ser visceral, né? É imbatível, entendeu? É isso. Não, realmente e essa é a vontade. Essa é a vontade. Isso, você sempre isso, cara. Essa foi uma história que eu escutei, não é minha história. Mas, cara, é assim, é uma história muito boa. Isso. E a outra história essa foi eu que criei, depois eu já até escutei isso, engraçado, né, cara? Mas essa eu criei mesmo, né? É uma história que diz o seguinte. Assim, quando você chegar hoje na tua casa, você vai se imaginar com 95 anos de idade. Com 95 anos de idade, como é que você acha que você vai estar? Todo dolorido, né? Vai levantar agora, não consegue enxergar. Pô, meu irmão, tudo é ruim, né, cara? Tua memória falhando, meu irmão, tudo quebrado. Só que é o seguinte, cara, chegou com 95 anos de idade, com 50 milhões na tua conta. Você tem 50 milhões na tua conta e você tem 95 anos de idade. Inventaram uma porra de uma máquina que custa 49 milhões para você estar nessa máquina. E ela deixa você voltar no tempo, com a idade que você está agora e agora. Você pagaria os 49 milhões para voltar um dia na idade que você tem hoje? Com certeza. Pagaria? Pois é. Você voltou. E agora? E aí? Você voltou. O que você vai fazer com isso? Você acabou de voltar, cara. Você voltou agora. Você pagou para estar 1 milhão para você estar aí agora. O que você vai fazer? Vai para casa dormir?
Nada. Eu vou fazer. O que você vai fazer? Acho que é o que a gente está fazendo É o que aqui, né? não, é isso que você mais, tá? mas ó, vou te falar uma Vai coisa. mais. Ele está falando uma coisa que eu falo isso para todos os meus clientes. Que as pessoas quando chegam, que não cuidam da sua saúde, só pensam em dinheiro, né? Tem outros focos na vida, Sim. né? Cada um com seus focos. Mas quando tá lá com 60, 70, cara, hipertensa, diabética, não consegue andar, mas com dinheiro, aí eu penso assim, cara, eu não quero chegar nisso. Pois é, cara, mas aí, assim, eu não sei se você percebeu a profundidade disso. Porque, cara, se você, por exemplo, os dias que eu saía pra treinar, meu irmão, falei, cara, hoje eu não tô com vontade de treinar, eu vou lembrar, pô, cara, o dia hoje, eu paguei $1 milhão pra estar aqui hoje. Eu vou ficar sem vontade? Ah, não vou nem ferrar. Porque você, entendeu? Lógico, é aquilo que eu falo, você tem saúde, é o que eu falo, o básico você tem. Você tem saúde, você tem vontade. Então tem dias que realmente você tá mal, mas, cara, é aquele conceito de que você só tem hoje, porque ontem já passou e amanhã você não sabe. Isso é uma programação mental, cara. Isso é self-talk, cara, assim, ó. Quando eu tô perto de uma pessoa muito boa no que ela faz, pô, eu tô perto de um, por exemplo, a gente foi pegar sei lá, vamos pegar um Ayrton Senna, que nem tá mais aqui, né? Que Deus o tenha, mas, cara, eu não quero saber, você quer saber o que ele faz pra ser bom? Eu não, cara. Eu quero saber o que ele pensa. Porque como ele pensa é que vai determinar o que ele faz. Então, assim, eu não quero saber o que ele faz. Eu fazer, pô, eu corria 10 km, irmão, o que você pensa, cara? Como é que você pensa? Isso é que vai determinar o que você é. Mas é isso que levou, quando você terminou, quando você deixou de ser atleta, você competia, que você foi montar a sua empresa, você teve esse mesmo pensamento? Pô, Vitor, a espinha dorsal, cara, do comportamento da gente é o mesmo, cara. Não muda, entendeu? Por isso que eu trabalhei 20 horas e meia no meu início de carreira dentro da loja. Eu ia chegar nesse ponto, né? Eu acho que você, como empresário, mas eu queria tentar fechar essa experiência Olimpíada contando também das 2 vivências que você teve, como atleta e depois levando uma equipe, né? Então, eu errei muito no início da minha trajetória empresarial, eu errei muito, principalmente no início, né? Por quê? Eu vim do esporte tecnicamente individual, que não é, tá? O triatlo não é um esporte, aliás, nenhum esporte individual. O cara joga tênis de mesa, pega o caldeirão lá, não é individual, cara. Tem gente para cuidar do marketing dele, tem gente que vai pegar a roupa dele no clube, tem gente que vai receber ele, não, ele nem isso não, até os menores, cara. O porteiro do clube deixa ele entrar no clube, é uma função. Então, todo esse pessoal, cara, faz parte de uma equipe, entendeu? Não é o sistema que faz ele ser o que ele é, entendeu? Então, e o esporte individual? O esporte, cara, ele simplesmente ele é executado por uma pessoa em que tem N pessoas fazendo com que essa pessoa execute bem. Eu sempre pensei dessa forma. E quando eu cheguei para montar a minha loja, eu tinha mais ou menos essa mesma intenção, só que eu achava que eu precisava dar o exemplo a tudo. Então, tudo que tinha que fazer na loja, eu pegava para fazer primeiro e fazia. E aí, o que acontece quando você faz isso? Né? A gente tinha uma loja com 5 pessoas, na época, 4 pessoas. Tudo era, eu tinha que comprar, deixa que eu compro. Tem que atender, deixa que eu atendo. Chegava um cliente, eu não deixava ninguém atender, eu tinha que atender. A não ser que eu estava ocupado, chegava outro, eu atendi, mas eu sempre estava atendendo na frente. Aí, o que aconteceu? Eu virei um super-homem em relação à empresa e alejei praticamente todos os meus funcionários. Então a empresa era eu, por isso que eu trabalhei 20 horas e meia. Eu cheguei a trabalhar 20 horas e meia. E é errado. As pessoas têm uma curva de aprendizado diferente, cara. Eu, de repente, aprendi um pouco mais rápido, até porque o negócio era meu, eu tinha mais vontade, e as pessoas que trabalhavam comigo não eram donas, né? E esse mindset leva... Hoje eu institucionalizei essa cultura dentro do negócio, todos eles se sentem dono do negócio, mas tem uma curva de aprendizado, e essa curva de aprendizado começa pelo erro, né? O erro faz parte do aprendizado. E se você não deixa a pessoa errar, ela não aprende. Ela tem que errar. Então, hoje eu não faço mais nada, eu deixo com que as pessoas errem, criem o seu tamanho, e muitos deles hoje, cara, são 10 vezes melhores que eu. O potencial deles lá, quando chegaram e como são hoje, eu vejo, talvez eu não tivesse competência para ser o que eles são hoje. Então, todo mundo lá... Como um técnico no esporte, um gestor e um pai, a mensagem que você quer dizer é que a gente precisa preparar o nosso entorno. É isso?
preparar as pessoas que estão com a gente, dar autonomia. Ela não vou dizer preparar, eu diria dar uma oportunidade dela demonstrar o que ela é. Porque, assim, é uma coisa que eu aprendi, você nunca vai criar um campeão. O campeão já é. Você só descobre nele e faz o polimento. Você nunca vai criar um campeão. O campeão, ele tá ali, ele é latente, ele tá ali dentro. É intrínseco. Quer dizer, Ele tá lá dentro. E quando eu tô falando isso, eu tô falando em termos de pensamento, tá? Não de corpo, porque eu também não tenho um corpo pra ser o que eu sou, não. É um feijãozinho que tá lá dentro da cabeça, todo mundo tem, né? Agora, se vai brotar ou não, depende do seu ambiente, né? Do ecossistema que você vive, das pessoas que te transmitem. Porque, assim, o que me fez virar a chave foi aquele penúltimo lugar lá. Foi o que, se eu tivesse ganho aquela prova, talvez eu não fosse o que eu sou hoje, entendeu? Então... Ter sido provocado. Cara, esse é meu combustível. Não me provoca, cara. Não me provoca. O meu combustível é esse. Meu pai falou pra mim? Quando meu pai sempre falou, tem que estudar. Eu falei, pai, eu vou estudar, sou engenheiro formado. Não, porque isso aí, pô, você tá querendo fazer isso aí é 1 em 1 milhão. Tá falando de mim. Esse 1 aí que você tá falando sou eu. Esse aí que você tá falando sou eu. Esse 1zinho aí. E foi mesmo. Porque, né, a gente tem 220 milhões, pô, eu sou umzinho desses 220 milhões no Brasil. Porque ele achava assim, pô, vai ser atleta, vai ganhar dinheiro como? Vai parar e aí? Então, vida, irmão, você pode jogar bola de gude. Se você for o campeão mundial de bola de gude, você vai ganhar dinheiro. Não pode ser o segundo. Mas se você for o primeiro, você vai ganhar dinheiro. Então, cara, meu irmão, ser o melhor tem vários desafios, cara. Prego que se destaca, toma martelada, você vai ser o babaca, você vai ser o isolado. Você nunca vai ser o mais maneiro da turma sendo o melhor. Porque as pessoas, cara, elas não gostam do seu sucesso lá dentro. Eu não tô falando isso por mal, não. Mas que as pessoas querem te ver bem, mas não melhor que elas. Entendeu? É isso. Entendeu? Então, quando você tem uma pessoa muito boa do seu lado, cara, aquilo ali, de certa forma, você cria uma barreira. E isso é um problema, porque você vai se tornando melhor e as pessoas vão te isolando. Quando você vai ver... Por isso, cara, que na loja lá, quando eu comecei, eu queria ser amigo de todo mundo, sentava no chão, comia pizza junto. Mas, não, a loja foi crescendo. Aí você começa aquele zunzinho correto, aí você chega e fica quieto. É o dono, cara. Não tem jeito, meu. Bom, não tem jeito. Águia voa sozinha. Água não voa em balanço. Da provocação como um motor, né? Que, tipo, te impulsiona. Hoje, para as atividades que você realiza, para a gestão da sua empresa, qual é a provocação que existe ainda? O que tem te cutucado a seguir adiante? Cara, olha, cara, você me fez uma pergunta que, assim, eu amadureci. Cara, eu vou falar uma coisa aqui, cara. Irmão, você corta depois, tá? Porra, meu irmão, competir é uma babaquice. Cara, competir é uma babaquice, cara. Por que eu quero ser melhor que você? Mas eu não vou te falar que isso é uma babaquice, não. Cara, a babaquice é assim. Mas é porque ele chegou num outro nível de pensamento. Cara, você já tem muitos anos. Eu entendo o que ele está falando, porque é o seguinte. Cara. A gente com 30, a gente queria competir com as outras pessoas. Cara. E aí você descobre, cara, que tudo é de passagem. As coisas mudam. Você não é bom, você está bom. Você está bom. E outra coisa, você não vai mudar nada você sendo melhor do que o outro. Nada, agora, cara. Você ser melhor com você mesmo. Isso. Internamente. Isso eu acho mas legal, assim, cara, mas para você fazer isso, cara, você vai ter que ser melhor do que os outros. Entendeu? É uma dualidade. Mas é uma consequência. Mas você vai ter que viver isso. Entendeu? Você não consegue ser se você não viver. Porque, assim, o sarrafo que você coloca para ser melhor nunca é seu. Até porque, se, por exemplo, imagina você treinando numa piscina sozinho, só você, sem ninguém de referência. Vai chegar uma hora que o teu mental, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, para quem é da natação vai entender. Vamos supor, vou dar uma sériezinha, 10 de 100 a cada 1,20, chegando aí para 1,15, 1,12. Que é uma série, porra, para quem nada, já não é para quem não nada. Cara, quem faz isso, treina sozinho, acha que já tá bom, cara. Que, pô, não precisa fazer mais do que isso. Aí, até que chega um cara que começa a fazer 1,8 do lado dele, fala, cara, não, eu quero fazer 1,8 também. Então você precisa das referências para você poder se superar.
e para você ser melhor. Então essa é a dualidade da coisa. Você precisa ser melhor do que o cara para poder se tornar melhor, entendeu? Tem que ter um benchmark, né? Uma referência de Exatamente, mercado. você tem que ter. E por isso que os quenianos são o que são, porque eles competem entre si, meu irmão, o nível lá em cima, pô, lá anda em cima. Bota o queniano para treinar sei lá, com um budista lá, de gordão. Meu irmão, daqui a pouco o nível baixa, porque ele não precisa fazer aquilo tudo. Ok, mas ele concorre, vamos dizer, ele disputa com o outro, mas disputando com ele mesmo. Na verdade, ele é um referencial. Porque eu falo isso que as pessoas querem passar um por cima do outro. Então, cara, mas esse negócio de querer ser melhor do que a pessoa mesmo, é meio utópico, porque não é bem assim, entendeu? Para você ser melhor do que você mesmo, você precisa ser melhor do que os outros, cara. Não tem jeito, cara. Você tem que ter a referência de alguém para ser melhor. Porque só a sua própria referência não é o suficiente. Eu falo isso com propriedade. Eu vejo isso. Me bota numa piscina com uma equipe nacional de natação e depois me deixa treinando sozinho e diz quem que vai evoluir mais. E lá você está competindo com outros. Aqui você está sozinho contra você mesmo. E aí? E aí, verdade. nessa sua fase, então, né? Que você tem então, essa aí voltando a falar, né? Aí voltando. Então, assim, cara, é uma babaquice. Porque você acaba machucando outras pessoas. Porque, assim, para você ganhar, cara, outros têm que perder, cara. Ninguém gosta de perder. Então, cara, competição, bicho, é uma babaquice, cara. Mas é uma babaquice, cara, que você não tem como fugir, porque a nossa sociedade compete o tempo todo. Você compete com seus concorrentes, você compete com tudo, cara. Tudo é competição. Você vai no restaurante quer ser melhor do que o outro. Você vai não sei o quê, tem que ser melhor do que o outro. É tudo assim, o meu carro é melhor do que não sei o quê. É assim que é. Então, assim, para você dar um downgrade e voltando, falar, né, como é que você pensa? Cara, hoje eu penso, né, eu não quero mais ter a melhor loja do mundo. Eu quero ter uma loja, cara, que dê conforto para minha família e que me faça jogar no xadrez, que é minha paixão hoje, e dar minha corridinha, dar minha nadada. E as pessoas. Me tornar invisível perante aos que me achavam que eu era picão, me deixa invisível, porque aqui eu fico numa zona de conforto muito boa. Eu sei que eu sei o meu potencial, mas ao mesmo tempo que eu estou invisível aos outros. E eu sei o que eu posso fazer, as pessoas me enxergam às vezes um pouco melhor, porque eu já fui, né? Essa imagem você não apaga. Mas hoje, cara, eu quero ser normal, cara. Mas a experiência. Quero dar a paisana. Tantos anos dentro da área, é uma experiência, chega um momento que você também cansa. Não cansa não, cara. Porque hoje eu vou pra natação hoje, por exemplo. Eu falo isso pra você que é uma babaquice, mas eu vou pra natação hoje eu treinei lá. Não, entrei na piscina com a garotada, guerra mundial. Porrada canta, não vou gastar não, atleta, não consigo. A porrada canta. Treino igual se tivesse entrando na Olimpíada. Eu tô com 60 anos, cara. Como é que pode isso? Isso é doença, cara. Mas é isso que entendeu? Mas se você parar pra pensar depois, sabe aquela hora que você dá aquele rompante no trânsito, briga no trânsito, aí você chega em casa, pô, cara, brigando no trânsito, você rouba babaquice? Mas na hora ali, meu irmão, o sangue esquenta e briga, não tem jeito. Eu sou assim. Eu fui assim, há 60 anos que eu sou assim, 60 não, né? 45, né? Com 15 que eu não fazia nada. Ainda tem esse drive interno. Não tem jeito, isso não sai mais, cara. E entendendo que você tá agora, acho que com uma vida que foi a vida que você conquistou, que você buscava ter, né? Existe alguma meta ainda que você quer conquistar, seja no esporte, fora dela? Sempre. Né? Se você estiver confortável de contar pra gente. Atleta com A maiúsculo pra mim, atleta com A maiúsculo, é o cara que acorda amanhã querendo ser melhor do que foi ontem. Esse é o atleta com A maiúsculo. Independente do resultado e do que você esteja fazendo. É isso. Tem que ser um pouquinho melhor. E é o que eu tento fazer, cara. Eu fiquei 20 anos sem nadar, né? Comecei a correr, pedalar um pouquinho. Voltei a nadar agora com 55 anos. Hoje, com 60 anos, eu estou muito melhor do que com 55. Muito melhor. Não comparo. Nadando mais para 20, 10 quilômetros. Né, fazendo meus desafios aí, pô, e tô feliz da vida, tô levando a vida. E o meu estilo de vida é esse, é bom. Chego em casa, jogo meu xadrez, chego lá, dou a minha natação, pô, adoro o que eu faço no meu emprego, meu bebê, minha loja. Isso que eu ia perguntar, hoje a gente, nas outras áreas da sua vida, você tá vislumbrando? Não, cara, a gente tem hoje, a gente tem a 3A Eventos, que é a esposa que toca, né, a Kari, ela toca 3A Eventos, que a gente faz a meia maratona de Niterói, a maratona de Niterói, tem o Swim Run Brasil, que vai ser semana que vem. Tem a corrida do túnel, então tem assim, e tem outros desafios. A gente está abrindo uma casa de festa agora num sítio que eu tenho. Então assim, você não parou. Não, cara, meu irmão, não dá pra parar, cara. Vitor, não dá pra parar. Não tem como parar, cara. Não, você é empresário, você sabe como é que é. Empresário, a gente vai morrer trabalhando, vai morrer fazendo as coisas. Você tem que enxergar o todo, cara. A loja de bike, né? A loja de bike, cara.
cara, as coisas estão apertando, eu tenho que diversificar. E outra coisa, eu tenho uma responsabilidade com as pessoas que estão do meu lado, porque as pessoas que me trouxeram até aqui, né, onde eu tô hoje, cara, eu não solto a mão de ninguém que tá do meu lado, não solto a mão, cara. Não solta a mão. Se eu ver alguém em dificuldade, bicho, tá comigo, tá comigo. Eu tô vendo que alguém precisa de alguma coisa, pô, eu não sou o maior dentro da loja hoje, eu ajudo o funcionário a comprar casa, eu ajudo o outro a comprar não sei o quê, dou não sei o quê. É assim que vai, eu tô daquele tamanho ali, Tem tá tudo todo certo. aquele papel Agora, entra na loja e fala mal de mim. Quer dizer, pode até ver o que eu tô falando. Tomara que ele não esteja vendo, né? Mas toda vez eu sei que todo mundo fala bem do Armando. E a gente chegou agora, eu acho É. que no assunto da loja, né, que eu acho que é importante a gente falar. Hoje você se destaca com o Bike Fit. sim. E aí, para quem não está familiarizado com isso, eu acho que é muito legal a gente contar para as Sim. pessoas como é que funciona, quais são as vantagens, porque muita gente acha que é só ajustar ali o selim, né, e sentar para pedalar. Então, Bike Fit é o seguinte: você compra o terno, eu faço a bainha. É basicamente isso, né? E assim, eu percebi desde cedo, cara, que o Bike Fit, ele é muito simples de fazer. Então eu tentei contextualizar, né? Hoje, o nosso Fit, ele contempla algumas sessões, ele não é feito uma vez só, né? A gente faz pelo menos de 3 a 4 sessões, no intervalo de 30 dias cada sessão, para ir amadurecendo a posição de acordo com a evolução do cliente dentro daquele período que a gente está conseguindo acompanhar ele. E eu também eu construí, né, uma narrativa em relação à explicação do que é o Bike Fit na parte teórica. Depois eu explico um pouquinho, né, em relação à parte técnica da bicicleta. A gente fala um pouquinho de parte técnica de bike. Depois a gente faz uma pequena anamnese. E por último a gente entra efetivamente no Fit. Então são os blocos que compõem lá o nosso Bike Fit. É bem legal, cara. Não, e é bem diferenciado. Bem diferenciado em relação a... Mas assim, eu conheci o Armando. Primeira vez que eu tive o poder de conhecer o Armando, que foi na loja dele em Niterói, e aí fiquei uma tarde lá com ele. E as pessoas já estavam usando sistemas, software, para fazer o Fit. E o Armando chega lá, bota a bicicleta, ajeita aqui, ajeita ali, faz isso aí. Caramba, cara, tudo fazer. Aí eu falei, pô, sem nada, sem tecnologia. O cara só falando. Pior que o negócio dava certo, porque a pessoa, não, puxa, tá legal, agora tá ajustado, não sei o quê. E uma coisa sempre que eu falei do Armando, para as pessoas, eu falei, cara, o Armando, na época, eu falei assim, ó, você pode ir no Armando, mas ele não tem sistema. Cara, eu confio nele mais do que o fulano de tal que faz no sistema. Porque o Armando tinha experiência, cara. O Armando sempre teve experiência. O Armando tinha um filho, cara. Eu via o amor que ele fazia o Bike Fit, né, ali no dia a dia, porque ele sabia o que era. Ele tinha um amor de atender, porque muitas vezes o cara ficava lá, perguntava, ele estava lá. Depois não, depois aí você colocou um sistema. Aí depois eu soube que ele colocou lá, né? Eu faço Fit há 30 anos, mais ou menos, né? Mas eu tenho um detalhe, cara, que me diferencia um pouco, né? Primeiro que eu sou engenheiro mecânico formado. E o segundo, cara, que eu morei em cima de uma bicicleta há 22 anos, profissionalmente. Então, o que eu faço com as pessoas, eu já fiz de trás para frente para trás, de um lado para outro, de cima para baixo. Meu irmão, eu sei o que eu tô fazendo, porque eu já tive ele em cima. Os meus fits eu fazia comigo mesmo. Então, cada parafusinho que eu mexo para frente e para trás, eu sei o que vai acontecer lá. Eu já sei isso, entendeu? Obviamente, cara, assim, o sistema é importante, beleza, cara. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você prefere fazer uma operação de plástica com bisturi a laser com estagiário ou com bisturi normal com pitangui? Lógico, é evidente. Quem conhece. E aí a minha leitura, né, é de mais uma lição de vida, que eu acho que é o cenário ideal, que é quando você une a técnica e a experiência com a tecnologia. Então, aí eu fui para uma feira na Alemanha, lá em Friedrichshafen, eu fui lá para escolher o meu sistema do Fit. Aí cheguei lá, eu vi todos os sistemas lá, e tinha um sistema, cara, que ninguém queria comprar porque era muito complicado, só que era o mais completo, né? Eu fui estudar lá o sistema, vi como é que era, o cara falou... Ó, em alemão. Não, em alemão. Mas é bom que tu é engenheiro. Então não tem dinheiro, né? Mas o cara é o sistema espanhol, cara. Aí me falou, você vai ter que ficar uma semana na Espanha para aprender. Eu falei, não tem problema não. Beleza. Aí eu peguei, fiquei lá uma semana na Espanha, aí fui lá numa universidade que tinha lá, comprei o sistema, trouxe comigo, e montei o sistema, cara. Foda. Deve ser ele. Mas assim, cara, é o único sistema 3D, cara. Porque
Assim, a gente tem o sistema da Shimano, que é legal, tem o Retu, que é muito bom, tudo certo, mas são todos 2D. O 3D é muito mais complexo, muito mais completo. Né? Então, assim, eu uso 15% de informação do meu sistema. O negócio é para cunho científico, cara. Você mexe a orelha, o negócio mexe lá, entendeu? Então, assim, é muito... Não sei se você chegou a oportunidade de ver. Não, já fui lá, mas não vejo. É muito complexo, cara. É assim, se você quiser fazer um estudo científico para bicicleta, você faz, cara. É igual que nós temos aqui. A gente tem um sistema 3D para análise de movimento. Então, é esse mesmo sistema, só que com software de bicicleta. Isso. Agora as pessoas que chegavam lá antes do sistema, as pessoas que estavam, não, porra, mano. Meus concorrentes falaram que eu tinha um papo fit. Eu bati um papo antes, né? Tá. Normal, cara, normal. Meu irmão, algo que se destaca todo martelado, não tem jeito, cara. Mas o próprio cliente, quando chegava lá, porra, mano, não tem um sistema não assim pra gente fazer. Perguntava, cara, mas assim, eu falei, cara, até hoje, por exemplo, como é que é o protocolo da gente? Minhas 3 primeiras sessões eu faço no olho, só a última que eu faço no. Que você faz o ajuste fino. E quando eu chego lá, não precisa mexer quase nada. E aí tem mas o que eu falo aqui, quando muitas vezes eu faço avaliação, muitas vezes eu faço avaliação de olho, dos testes. Você vai fazer o 3? Cara, vai dar isso aí. O cara assim, ó, você faz a análise boa anamnese, ela às vezes é mais importante que o resultado. Cara, mas assim, você analisa pesada, aí vai lá na marca, filma, Irmão, depois de 5.000 olhadas, você já sabe, né? Porra, acaba que, beleza, o cara quer filmar, mas beleza, eu faço, dou lá o resultado. Mas, irmão, já sei como é que vai ser, cara. Já sei. Porque não é só o resultado ali. Por exemplo, às vezes chega um cara gêmeo, um tem hernia de disco, protusão na cervical aqui e o outro não tem. Cara, são coisas diferentes, cara. E pro sistema é tudo igual. Como é que você vai botar no sistema que tem hernia de disco, outro não tem? Não existe essa informação. E a questão de contexto, né? A gente fala muito isso na área da saúde, né? De clínica e consultório, que você não pode analisar também o parâmetro isoladamente. Não. É dentro do contexto daquela pessoa. Por isso que eu jogo xadrez. E você teve a vantagem, cara, que você pedalou, cara. Porque tem muita gente que faz as coisas. Sim, sim. Eu não sou contra, não. Mas aqueles 10, 15, 20%, cara, o cara tem que estar lá. O cara tem que ter feito aquilo ali. Vitor, hoje tem muito bike fit. Porque o cara anda de bicicleta, ele mexe bem em mecânica de bicicleta, já acha que a bike fit não tem nada de errado com isso, não. Cada um tem seu espaço e tá tudo certo, entendeu? Não tem problema. Mas, cara, eu pego algumas que o cara faz em outro lugar, vai lá depois fazer comigo, eu vejo, cara, o que tá sendo feito. É isso que eu tô falando, é o filho. O cara tá tipo assim, eu falo pra pessoa, olha só, não tem nada de errado, é só o jeito dele fazer. O meu jeito de fazer dessa forma. Eu faço do meu jeito, ele faz o dele. Mas aí você depois avalia o resultado e vê qual que é melhor. Mas aí não tem nada de errado, não, tá tudo certo. Caminhando aqui, né, para as nossas lições finais, acho que mais uma lição de vida, né, de como a gente também conduzir a nossa vida com o olhar da experiência técnica e aí, por último, associar tecnologias e coisas do tipo. A tecnologia tá aí para ser usada, tá? Eu tô vendo um novo software para melhorar ainda mais. Cara, porque é caro, mas é assim, é um software de análise de túnel de vento por filme. Você bota para filmar, no filme ele te dá, você tá com o braço aqui, se você fechar, qual aquele impacto que teria no túnel de vento só com o software que o cara tem. E uma cura de 3 ou 4%. Ele faz uma projeção. Faz uma projeção do que impactaria aquilo ali. Então, assim, é porque é caro, cara. Mas tá no forno. Mas você acha que hoje ainda tem saída pro bike fit? Tá aumentando? Como tá esse mercado? Cara, o bike fit é uma coisa incrível, cara. Eu acho que o mercado não satura, cara. Cada dia chega e me liga mesmo de tudo quanto é lugar que eu nem sei de onde que liga. Porque é uma coisa que eu ia falar no início lá, negócio de atendimento, né? Cada pessoa que você atende, cara, você não tem que virar fazer cliente. Você tem que virar embaixadora sua. Isso. Então é a experiência que ela tem quando vem aqui, cara. É aquele algo mais que eu consigo entregar, eu acho, né, que eu consigo entregar, que torna as pessoas que fazem fit comigo, elas permeiam e voltam, não, cara, tem que fazer com o cara, que você fez, pô, não tem que fazer com o cara, porque o cara não sabe o que tá fazendo. E eu tive acesso a dados muito recentes do crescimento do mercado, né, de wellness, que é em torno de 30% a cada ano. Então a gente está em ascendente muito grande. Então a demanda existe. Então é muito mais você se posicionar como uma pessoa que pode resolver aquele problema, tornar a sua marca, de certa forma, né, reconhecida e os seus clientes virarem multiplicadores para
atingir essa fatia. Da mesma forma que entra muita gente, sai muita gente, né? Porque a cultura do esporte, ela começa pequena. Então, um cara que, por exemplo, eu percebo que eu converso muito com meus clientes, né? Um cara que gosta de pescar quando criança, depois que ele ficar resolvido de grana, lá na frente ele vai voltar a pescar. E essa é a importância do esporte na infância, entendeu? Se você faz natação, eu fui na natação, o que eu tô fazendo agora? Não. Entendeu? É isso, cara. Você tem uma memória afetiva lá de trás. Se você você volta a fazer o que você faz. Quando você resolve o seu problema financeiro, os meus melhores clientes são pais. Os caras que pedalavam. Das antigas. Aquele cara que pedalava, meu irmão, remendando pneu e, roda torta. O cara não voa assim mesmo e gostava de pedalar. Aquele negócio, aquelas bicicletas podres. E, fala, meu irmão, agora ferrou. Tem que trabalhar. Aí o cara trabalha. Vai ficar trabalhando até os 40, 50 anos, o cara, vai. Estabilidade. Meu irmão, esse cara volta, Vitor. Com certeza. Volta, meu irmão, na bicicleta. Não, quero uma boa agora. É a pirâmide demais, né? O cara tá ali no topo da realização pessoal. Ele quer ter o que ele não tem quando era criança. Entendeu? Ele quer ter aquela bicicleta que ele sempre quis ter e não conseguiu. Aí ele volta lá, meu irmão, e gasta mesmo, cara. E ele tá errado? Não, certo. Vai trabalhando pra cacete. É o sonho dele. E eu vou ver o que ele não tem quando era criança. E a vantagem é que não tem mimimi. É o casca grossa, o casca. É isso que é. Aí chega no equipamento top. Mas, cara, você tem uma coisa boa que você usa, que é assim, caro, é tudo que você compra e não usa. É verdade. Se você compra e usa, ainda mais quando você compra uma coisa boa, cara, é bom demais. Você pega um carro bom pra viajar, é bom demais, não é? Não, nem igualzinho. Você pega uma bicicleta boa pra pedalar todo dia naquela bicicleta, cara, isso aí é o nirvana. Bom, acho que é isso. Acho que a gente conseguiu trazer muita lição boa. Que legal. Eu acho importante a gente recapitular, inclusive, algumas mensagens, né? De que o atleta, muitas vezes, ele já nasce, mas que depende muito de uma execução ali constante, um querer visceral de respirar aquele desejo. Acho que foi uma mensagem que me marcou muito da história que você contou. E essa persistência, eu acho que você mostrou com a sua história, né? De que querer acima de tudo e fazer de acordo com isso também é o que leva a grandes resultados. Tem alguma outra mensagem assim que você acha que vale a pena a gente deixar? Eu até acho o seguinte, o Armando, ele tem um podcast dele. Então acho que é um podcast mais legal de divulgar um podcast. Né, da gente pode entrar lá, galera. O que o podcast fala? Né? Só sobre esporte. Só sobre esporte. Tá na nossa. A gente fala, a gente tem o Mário Dias, né, que é o âncora da Band News, e a minha esposa, a Karen, e eu. E a gente sempre leva um convidado lá para falar de um tema. E a gente debate a respeito desse tema. Qual é o podcast? Chama 3A Pode com sinalzinho mais. 3A Pode 3A mais. Pode mais. Pronto. A gente pode botar o arroba também aqui para vocês, claro. Legal. Para todo mundo acompanhar lá. Vocês vão curtir, bem legal. Não, com certeza. O importante é falar de esporte, falar de vida. Cara, a gente tem que disseminar, porque o esporte, cara, é a semente do bem. É o que a gente consegue deixar de melhor para esse mundo aqui. Não, a gente viu aqui, né, como um exemplo de inclusão, como exemplo de ascensão, e como exemplo de socialização e realização pessoal. É isso mesmo, tá? Amanda, eu te agradeço muito. Cara, deixa eu deixar uma coisa. Trazer esse homem para vir aqui no CAFT é a coisa mais difícil. Toda vez que ele encontra, eu vou lá, hein? Pode deixar. Eu tô em 6 anos. Hoje eu levei. Uma vez a gente arruma uma prova de pedal que venha da casa dele até aqui. Eu tive que ligar 2 vezes, que eu falei, não é possível, cara. Ele disse na primeira que ia vir, eu falei, não, tem alguma coisa errada. Aí eu mandei mensagem essa semana, ele não. Amigo pede, cara. Amigo. Não, mas eu te agradeço muito. Você, pra mim, é uma pessoa que eu gosto muito. Mas a gente não tem muito contato, mas você é aquele cara que me conquistou desde a primeira vez que eu fui lá, cara do bem. Tem essa admiração que transcende o ídolo do esporte, mas então, na mesma faixa de idade, essa batalha que a gente tem, eu acho que assim, o agradecimento eu fiz logo que você chegou, né? O Vitor fez agora também, e a gente queria te dar um presente, que é pra garantir, né? Ver se você vai melhorar meu rendimento. São os presentes da Tuleves. Porque esse presente eu tenho certeza que não é batizado. Não é o Beyoncé Games, mas você consegue participar. E aí é a linha da Truleve, que são produtos voltados para performance, né? Tem
betalanina, pó de guaraná, açaí, Eu já tô beterraba, vendo que pra esse mês vai sobrar dinheiro com a Armando. Mas mantendo Essa marca já. o magnésio para geração Essa de é- energia A marca é é Trilab, isso. Ah, que legal. E, enfim, a vitamina D que está aí para todos nós protegermos saúde óssea, Sim. imunidade. Pô, top. Então, é um prazer ter você. Isso não é pra coisa de idade, não, tá bom? Não, cara. Ainda pra atleta, tá? Meu sobrinho resolveu isso mesmo. Esse jogo tá ótimo. Tá tudo certo. Afinal, é outra opção, né? Não é envelhecer, é muito pior. Então, É. prefere essa. Cara, esse envelhecer é uma opção que a gente tem. Tá bom? Pessoal, agradeço muito, agradeço o Armando e a Tamara que está aqui. Assista a gente lá e segue aonde nós. O Bernardo, você pergunta isso, né? Instagram é Cafés Podcast, Spotify é Podcast. Podcast no Spotify. Podcast também. Isso aí, pessoal. Vai estar aqui embaixo, tá ok? E siga a gente lá, que na próxima vez a gente também vai ter outro atleta de alto nível, tá bom? Pessoal, abraços e até mais. Até a próxima. Obrigada. Até mais.